paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, na paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje vamos falar sobre a salvação de Deus em 3 estágios. No vídeo passado nós falamos sobre a salvação de Deus e sobre 5 coisas que acontecem conosco quando nós confessamos a Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas. E a primeira coisa que eu falei foi que somos salvos. A segunda coisa que eu falei, que nós recebemos um novo nascimento, depois somos libertos do pecado, e a quarta coisa é que nós não estamos mais sozinhos, porque agora temos o Espírito de Deus habitando dentro de nós, e a quinta coisa também é que nós continuamos pecando, porque a natureza do pecado habita em nós também, e agora nós temos 2 naturezas, uma divina e uma humana, que é a natureza de Adão e a natureza de Cristo, que agora habita em nós. E neste vídeo eu vou trazer a respeito da salvação de Deus em 3 estágios. Nós sabemos que a salvação de Deus ela é uma única salvação, mas essa salvação ela se desenrola em 3 estágios. E esses 3 estágios da salvação é que eu quero tratar aqui neste vídeo conosco, para que nós possamos se aprofundar mais neste tema, porque há muitas discussões a respeito da salvação. Uns falam que a salvação se perde, outros falam que a salvação não se perde. E neste vídeo vamos trazer um pouco de embasamento bíblico para trazer essa lucidez, essa clareza a respeito da salvação em nossas vidas. Então, pessoal, o primeiro estágio da salvação que Deus ele nos faz entender através da palavra dele é a salvação no Espírito, a salvação do Espírito, porque o nosso espírito estava morto. Quando Deus disse a Adão, olha Adão, não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus não estava falando da morte física, mas sim da morte do espírito. Depois que Adão come do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus desce no jardim. E Deus pergunta, Adão, onde você está? Você consegue entender comigo que Deus não estava perguntando a localização geográfica de Adão? Porque por detrás de qual árvore que Deus não o acharia, que Deus não encontraria? Deus não estava perguntando a localização geográfica de Adão, porque Deus vê tudo. A Bíblia diz que Deus tem 7 olhos como chamas de fogo, e não há nada que possa se esconder diante dos olhos do Senhor. Então Deus não está perguntando a Adão, onde é que você está geograficamente, Adão? O que Deus está perguntando é, Adão, onde você está no seu espírito, dentro de você mesmo, que o meu espírito já não consegue se conectar com o seu espírito, porque Deus é espírito. E Adão estava morto no espírito, então Deus não conseguia mais ter contato com o espírito de Adão. E é por isso que Deus pergunta a Adão, onde é que você está? É a primeira vez na história em que Deus precisa falar com o homem com voz audível, com voz humana, com essa voz que você está me ouvindo. Porque Deus falava com o homem através do espírito. Porque o homem estava com o seu espírito vivo, ele tinha vida no espírito, mas depois que ele desobedece a Deus e come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele recebe a morte, tanto no espírito, como na alma, como também no corpo, mas de imediato a primeira morte foi no espírito. Então, quando nós recebemos a salvação de Deus, recebemos vida no espírito, ou seja, recebemos a salvação do nosso espírito. Essa é a primeira salvação, que está em João capítulo 3, versículo 3, que diz assim: Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, esse novo nascimento no espírito fala da vida que recebemos do nosso espírito que estava morto. Então, quando nós nascemos de novo, recebemos vida no Espírito. Esse novo nascimento fala do novo nascimento no Espírito. Então, recebemos a salvação de Deus, primeiramente, em nosso Espírito. Essa salvação de Deus, ela é um dom. Em Efésios 2,8 vai falar isso. Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos. Preste bem atenção. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação de Deus ela é um dom de Deus, que é dado gratuitamente, ou seja, de graça. Por graça é diferente de graça. Deus deu o dom de graça, ou seja, foi por graça, não foi por preço nenhum, foi de graça que Ele te deu. Você não merecia a salvação, mas Ele te deu a salvação, foi de graça, foi um presente. Alguém que dá um presente pensando em recebê-lo de volta? Pense comigo, você dá um presente a alguém pensando em pegar o presente de volta? Não.
Um presente a gente dá, apesar da pessoa merecer ou não. Deus nos deu um presente, que foi a salvação, apesar de merecermos ou não. E a salvação é um dom de Deus. E você já leu que a salvação de Deus é um dom irrevogável. E o que significa ser irrevogável? Irrevogável é que ela não pode ser absolvida, ela não pode voltar a ser, voltar à salvação. Ou seja, Deus não pode te dar a salvação e tomar ela de volta de você. Porque é um dom, a salvação é um dom, como nós acabamos de ler em Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, os dons de Deus são irrevogáveis. Está em Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ou seja, em outra tradução, é irrevogável. Sem arrependimento, Deus não se arrepende de dar a salvação. Entendeu? Porque não há nada que você possa fazer que faça com que Deus te ame mais do que Ele te amou quando Ele matou o próprio Filho. E não há nada que você possa fazer que faça com que Deus te ame menos do que Ele te amou quando Ele matou o próprio Filho. Entenda? Não há nada que você possa fazer que irá decepcionar a Deus, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então, se Ele te deu a salvação, mesmo você sem merecer a salvação, como é que Ele tomará de volta a salvação de você? Então, isso não está falando de perder a salvação. Não existe essa questão de perder a salvação. Mas por que muitos falam que se eu pecar, se eu viver uma vida de pecado, irei para o inferno? Não está falando da salvação do Espírito. Não está falando da salvação que você recebe de Deus gratuitamente. Porque se você recebe gratuitamente, como, pois, Ele tomará de você por conta das suas obras? Quer dizer, que Deus te dá a salvação, mas se você se comportar bem, Ele não toma. Mas se você se comportar mal, Ele toma? Isso não faz sentido. Então, vamos prestar atenção em qual salvação Deus está falando que pode ser perdida. Através da palavra da Bíblia Sagrada, vamos entender qual é a salvação que pode ser perdida. A salvação do Espírito nós não podemos perder, não tem como, é impossível perder a salvação do Espírito. Porque Deus é eterno e Deus só dá coisas eternas. Então, se Deus te deu a salvação, meu amigo, é para a eternidade, a salvação é eterna. Mas também vamos ver agora a salvação da alma. Essa sim pode ser perdida e vamos ver nos textos bíblicos a respeito disto. A salvação da alma é o segundo estágio da salvação de Deus em nossas vidas. Primeiro, Ele nos salva no Espírito, depois Ele nos salva na alma. E a salvação da alma é um processo gradativo. Ela vai após dia, como está escrito nos Salmos, a luz do justo é como o romper da aurora, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Então vamos ler o texto que fala da salvação da alma, que se encontra em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 21, que diz assim: Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então, a salvação da alma se dá pela palavra de Deus. Por quê? Como Paulo disse, sede transformado pela renovação da vossa mente. A mente é isso, é a alma. O entendimento, o intelecto é a alma. Então, quando a palavra de Deus entra em nosso entendimento, ela nos transforma e ela tem o poder de salvar as nossas almas. Por isso que quando nós cremos em Jesus, somos salvos no Espírito e começamos a dar os primeiros passos na caminhada da fé, começamos a aprender mais na palavra, começamos a ir aos cultos, começamos a ir às escolas, aos seminários e começamos a entender a palavra. E a partir do momento que nós aplicamos ela em nossa vida, a nossa vida vai sendo transformada, a nossa mente, a nossa capacidade de pensar, de ver o mundo como um todo. Nós começamos a ver o mundo de outra forma que a gente via antes. E o nosso comportamento diante da sociedade e diante de Deus passa a ser totalmente diferente de quando nós não conhecemos a palavra. Porque a palavra tem esse poder de nos transformar. Ela salva a nossa alma. A cada dia ela vai salvando, é um processo gradativo. A palavra de Deus em nossas vidas tem esse poder de transformar a nossa alma. A palavra transformar vem de metamorfose.
quer dizer transformação. É como uma largata que se encasula e quando ela sai do encasulamento, ela já não é mais uma largata, é uma borboleta agora. Então essa é a transformação que Deus faz em nossas vidas através da palavra. Essa é a salvação da alma. E essa salvação a gente pode perder, porque nem todo salvo vive na palavra, vive de acordo com a palavra de Deus. Porque muitas pessoas creem em Jesus. Essas pessoas são salvas no Espírito, porque está escrito: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não está escrito: aquele que crê em mim e é fiel a mim e me segue tem a vida eterna. Está falando da salvação do Espírito. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ou seja, Jesus está falando: se você crer, você será salvo. Não está falando de reino, não está falando de entrar no reino, não está falando de participar do reino, está falando da salvação. Porque salvação e reino aqui é totalmente diferente. Se você for ler a Bíblia e achar que quando Jesus está falando de reino, ele está falando de salvação, você vai se perder todinho. Porque às vezes tem texto na Bíblia que você diz que, então eu vou perder a salvação, porque Jesus disse que o reino do céu é tomado à força. Tem texto na Bíblia que fala que você será justificado pelas suas obras. Não está falando da salvação do Espírito, está falando da salvação da alma, porque a alma ela tem essa consciência e ela tem esse poder de escolha, de querer fazer a vontade de Deus ou não. Então, quando a Bíblia fala em perder a salvação, está falando da salvação da alma e da salvação do corpo também, que pode ser perdida, porque o nosso corpo só pode ser salvo pelas obras que são feitas pelas nossas almas. Então, se a nossa alma foi obediente à palavra de Deus, o nosso corpo será salvo pela nossa alma, mas o nosso espírito será salvo pela graça de Deus, Foi um presente de Deus a salvação do nosso espírito, mas a salvação da nossa alma é pelas nossas obras diante de Deus, de certo que não há pecado que Deus não possa perdoar. Deus perdoa qualquer pecado que você cometeu na sua alma e no seu corpo. O que Deus condena é a vida no pecado. Deus nunca aprova, Deus nunca vai te abençoar. E a salvação da sua alma você não vai ter se você viver uma vida em pecado. Essa é o segundo estágio da salvação de Deus, é a salvação da alma. O primeiro estágio é a salvação do Espírito, o segundo estágio, a salvação da alma e, por último, a salvação do corpo. A salvação do corpo se dará na glorificação, ou seja, quando Jesus voltar, essa será a salvação do corpo, mas nós só receberemos a salvação do corpo se também formos salvos na alma pela palavra, ou seja, se vivermos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. E os versículos que falam da salvação do corpo, eu estarei lendo agora para que você entenda melhor. E o primeiro versículo se encontra em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 23, que diz assim: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Romanos 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então esses são os versículos que falam a respeito da salvação do corpo, que se dará na glorificação. Então, recapitulando, a salvação de Deus tem início no Espírito, depois na alma e depois no corpo. Salvação do Espírito, novo nascimento. Salvação da alma, transformação, regeneração pela palavra. Salvação do corpo na glorificação. Arrebatamento ou quando Jesus vier com poder e grande glória e que os mortos ressuscitarão. Nós receberemos o nosso corpo mortal e esse será arrebatado e será transformado em um corpo corruptível, em um corpo incorruptível, em um corpo mortal, em um corpo imortal. Então essas são as 3 etapas da salvação de Deus. Espero que vocês tenham entendidos, compreendidos. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica, qualquer coisa, pode deixar aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o like para ajudar aqui a fortalecer o canal.
E se você quiser algum tema específico, você pode deixar aí nos comentários que eu irei estar buscando. Se eu não tiver o conhecimento, eu estarei buscando e trazendo aqui para vocês. Então, até mais, pessoal.